Uma outra. Estúdio CBN. 2h44, de volta com o Estúdio CBN desta sexta. E olha, hoje o estado de São Paulo confirmou a primeira morte por febre amarela neste ano. O caso foi registrado aqui na região, em Águas de Lindóia, e chegou a ser investigado como dengue. O Felipe Pereira traz os detalhes. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou a primeira morte por febre amarela neste ano. A vítima é um homem de 50 anos que morava no bairro Jaboticabal, em Águas de Lindóia, mas frequentava o sul de Minas Gerais. O início dos sintomas foi em 23 de março. A morte aconteceu 6 dias depois. Segundo a prefeitura, o caso foi investigado inicialmente como suspeita de dengue. O homem foi encaminhado para o Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas. A administração afirma que ele trabalhava em Monte Sião e que o caso pode ser, na verdade, importado. Enquanto essa investigação segue, a Secretaria de Estado da Saúde disse que intensificou as ações de vigilância em saúde e vacinação na região. A vacina contra a febre amarela faz parte do calendário de imunização e está disponível em todos os postos de saúde do estado. Até o último dia 22 de abril, em todo o território estadual, a cobertura vacinal era de 68,47%. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda de rápida evolução e elevada letalidade nas formas mais graves. Os sintomas duram em média 3 dias e variam entre mal-estar, náuseas, febre, calafrios, vômitos e fraqueza. A Secretaria de Saúde do Estado investiga se um segundo caso de um morador de Serra Negra também seria de febre amarela. Ele foi curado. De Campinas, Felipe Pereira. Agora 2h45, e olha, sobre esse assunto a gente conversa agora com o Fernando Monte, ele que é médico infectologista, especialista em epidemiologia e também em saúde pública, para tirar as dúvidas aí sobre a febre amarela. Tudo bem, Fernando? Boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Tayla, Marco, boa tarde a todos que acompanham a CBN. Bom, Fernando, primeiro, quanto preocupa, né, essa confirmação aqui na região, em Águas de Lindóia, de febre amarela, uma vez que a doença, assim como a dengue, também é transmitida por um mosquito, né? Sim, é uma doença transmitida por um mosquito. As ocorrências, e isso já faz muitas décadas, as ocorrências de febre amarela no Brasil são da chamada forma silvestre, ou do ciclo silvestre, onde os indivíduos adquirem a febre amarela entrando em áreas de mata. Esta é a forma que tem ocorrido febre amarela. Agora, o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, também é um bom transmissor de febre amarela. Então, é uma ocorrência relativamente ocasional, febre amarela, mas quando a gente tem a ocorrência e está tendo uma grande infestação por Aedes aegypti, nós temos que nos preocupar bastante, fazer um sistema de vigilância muito consistente, porque há um risco de o Aedes aegypti daquela localidade acabar se infectando e havendo uma transmissão que nós chamamos de ciclo de transmissão urbana da febre amarela, né? Esta é a preocupação em relação a um caso desse. Em relação a esta forma silvestre, que este caso enseja, a preocupação vai ser muito maior com aquelas áreas onde possivelmente o indivíduo tenha adquirido a doença. Pelo relato da reportagem, a possibilidade é que ele tenha adquirido a doença no sul de Minas, né? Provavelmente numa área de mata. Então, as pessoas desta região, elas sim têm que receber vacinação, tem que ter uma campanha de vacinação para que tenha uma alta cobertura. A forma de proteger de febre amarela, uma doença que não tem tratamento, é ser vacinado. Exatamente sobre isso, doutor Fernando. Quem já se vacinou, e a maioria das pessoas se vacinou, né? Porque a gente recebe a vacina da febre amarela quando criança, aí depois, e ela vale para a vida toda, né? E teve também campanhas para adultos se vacinarem depois, quem tinha mais o intervalo de 10 anos, dependendo da vacina. Ela serve tanto para a forma silvestre quanto para a forma urbana da febre amarela?
Sim, ela serve para as duas formas, porque o vírus é o mesmo. A diferença que tem a forma silvestre da forma urbana é o local da transmissão. Um acontece em área não urbana e o outro acontece em área urbana, mas é o mesmo vírus, né? O mesmo mecanismo, a mesma doença clinicamente, e a vacina, sim, quem está vacinado está protegido, é uma vacina que tem alta eficácia, e antigamente há não muito tempo, esta vacina precisava de um reforço a cada 10 anos. Então, todo mundo se vacinava e a cada 10 anos tinha que tomar um reforço. Isso foi modificado, porque se viu que a vacina é muito duradoura, e hoje qualquer pessoa que tomou a vacina acima dos 4 anos de idade está imunizada e não precisa tomar outra dose. Doutor, em relação aos sintomas aí da febre amarela, essa morte, inclusive, em Águas de Lindóia, foi inicialmente investigada como morte por dengue, né? Depois houve a confirmação aí de febre amarela, mas os sintomas, também as consequências aí no paciente, são parecidas com as da dengue ou não? São sintomas diferentes? Como diferenciar aí essa suspeita? Elas são parecidas, Tayla, e elas podem mesmo se confundir, porque são doenças que começam com um quadro de febre, não tem muitos sinais e sintomas que localizem a doença, seja no aparelho respiratório, seja em outra topografia no organismo. Então, ela é muito semelhante. Dá dor no corpo, dor muscular muito forte, tanto dengue quanto febre amarela provocam isso, dá muita dor de cabeça, as duas provocam isso. O que vai mudar é na evolução da doença. Uma grande parte dos casos de febre amarela, cerca de 1/3 dos casos, vão ter uma evolução grave e vão acabar tendo óbito. Então, a letalidade da doença é muito alta. O que acontece que é diferente da dengue é que, no decorrer da doença, a pessoa, em geral, tem um acometimento do fígado, tem uma hepatite junto com isso, e ela fica de cor amarela, como fica no processo de hepatite, um sinal chamado de icterícia. E aí, quando está nessa fase, é mais fácil a gente diferenciar. É incomum que dengue dê icterícia, mesmo quando evolui para formas mais graves, e é muito comum que febre amarela dê icterícia. Então, mas aí já é a evolução da doença. Quando a doença começa, ela pode ser bastante parecida. Doutor Fernando, e nessa mutação do vírus aí que o senhor citou no início da entrevista, né? Isso é muito preocupante porque o senhor já disse, né, que aqui a gente tem a forma da febre amarela na versão versão urbana, né? Não, ao contrário, a outra versão, a silvestre, que foi o que aconteceu agora. E ela pode se misturar com a Aedes aegypti e chegar às cidades? Tem uma preocupação real nisso, nesse momento? Veja, o vírus o vírus da forma silvestre e da forma urbana é o mesmo vírus. O que isso significa? Se você tiver casos urbanos da doença, a pessoa pegou a doença na mata, vem para a cidade. Na cidade existe a infestação por Aedes aegypti. O Aedes aegypti pode picar essa doença, adquirir a febre amarela e começar um ciclo de transmissão urbana da febre amarela. Se a pessoa o sujeito não viajou, continua morando na zona urbana, vivendo ali, e adquiriu febre amarela, essa é uma forma urbana da febre amarela. Então, isto que você cita aí, Marco, pode acontecer sim. O sujeito vem com febre amarela de uma região silvestre e pode iniciar um ciclo urbano da doença se houver uma infestação grande de Aedes aegypti. Por isso, uma coisa fundamental, já que a doença não transmite de pessoa para pessoa, mas uma coisa fundamental é que na suspeita de febre amarela, você precisa isolar a pessoa em relação à possibilidade dela ter contato com o mosquito. Então, você precisa colocar essa pessoa num ambiente que a isole da possibilidade dela ser picada por um Aedes aegypti. Aí que eu volto na questão da vacinação. Se já tiver vacinado, mesmo que tenha essa mutação, que a Aedes aegypti traga a febre amarela junta, aí não contamina pela febre amarela. Exatamente. Aí você vai ter um cinturão de proteção
Pode até contaminar o Aedes aegypti, ele vai picar uma pessoa que já foi vacinada, essa pessoa vai ter imunidade, ele não vai desenvolver a doença. Bom, doutor, assim como a gente fala em relação à dengue também, manter a limpeza, evitar criadouros do mosquito também é uma medida preventiva contra a febre amarela, uma vez que a transmissão também ocorre assim, né? E como o Guarizo disse, também o reforço da vacinação. Queria que você explicasse quem pode se vacinar contra a doença, como ter acesso também a esse imunizante. A vacina é uma vacina de vírus atenuado, né? Então, a gente recomenda, a gente dá vacina para crianças que tenham pelo menos 6 meses de idade. O que a gente prefere, a gente faz isso quando você tem uma situação de risco, como está acontecendo agora, provavelmente lá em Lindóia, não em relação a Campinas. Você pode atingir idades mais jovens das crianças, senão você vai vacinar após os 4 anos. A gente não vacina gestante, pelo fato de ser um vírus atenuado, então a gestante não deve receber a vacina. E as pessoas imunossuprimidas, né, tem depressão do sistema imunológico, seja por doença HIV, seja por tratamento quimioterápico para câncer, coisas desse tipo, se ela tiver uma deficiência imunológica, a gente também não deve vacinar. O restante das pessoas podem receber a vacina e hoje ela está recomendada para todas as pessoas que não estejam nesses critérios de impedimento que eu citei. Todo mundo vale a pena tomar a vacina para a febre amarela. A questão dos criadouros, que eu acho que também é uma questão importante, o criador urbano, a controlar isso vai ter importância na proliferação de Aedes aegypti. E que numa eventualidade, felizmente nós não temos ciclo urbano da doença, faz mais de 60 anos que a gente não tem o ciclo urbano. Mas se a gente tivesse eventualmente uma ocorrência desse tipo, proteger em relação a criador de Aedes aegypti faria bem. O vetor, o mosquito na área silvestre, é muito complicado porque é dentro da mata. São espécies diferentes. Aí não é Aedes aegypti. É uma espécie, 2 espécies, na verdade. Uma que chama Hemagogos e outra que chama Sabetes, que são as espécies que podem transmitir e não tem controle, porque são também mosquitos silvestres. Então, essas medidas são sempre medidas bem-vindas. Vacinação, controlar a infestação por Aedes aegypti, são sempre medidas bem-vindas e vai manter a nossa população mais saudável. Doutor, um último alerta, então, principalmente para quem foi para alguma área de mata, para quem saiu do estado, teve algum sintoma, né? Qual que é o sintoma que deve trazer esse alerta para a febre amarela, como ter também esse diagnóstico? O principal sintoma para a suspeita da doença é febre, muita mialgia, dor no corpo, né? Dor nos músculos, bastante intensa, dor de cabeça, e a pessoa fica muito prostrada. Mais prostrada normalmente do que na dengue. Fica bastante caída, né? E já alguns dias depois pode desenvolver este acometimento do fígado e apresentar a pele amarelada, né? Apresentar icterícia. Então, esses são os sintomas. Agora, o que é importante como proteção é o que vai ser feito. Nós estamos supondo que essa pessoa pegou a doença lá em Águas de Lindóia. Lá vai ter que fazer campanha de vacinação, porque lá está tendo algum local onde você está tendo a possibilidade de entrar em contato com o transmissor da febre amarela e a maneira de proteger é vacinar. Então, lá em Águas de Lindóia, vale a pena você imunizar todas as pessoas, vacinar todas que tenham indicação e que não tenham contraindicação, né? Todas as pessoas que podem receber a vacina, receberem a vacina. E como é uma cidade turística, não é? Para as pessoas que vão frequentar Águas de Lindóia, é bastante importante estar vacinado com a febre amarela. E se não tiver vacinado com a febre amarela, evitar área de mata. Porque uma última curiosidade, a febre amarela, por que o vírus se mantém? Tem pouco caso humano, por que o vírus se mantém? O vírus se mantém porque, diferente da dengue, o vírus é só humano, o vírus da febre amarela sobrevive nos primatas, dentro da mata, não é? E aí você tem epidemias, se chama epizootia, a epidemia nos primatas.
Então, isso pode estar acontecendo nas matas lá de Águas de Lindóia, né? Então, quem não for vacinado de febre amarela e for visitar a cidade, quem for de lá tem que vacinar. Quem for visitar tem que tomar o cuidado de não adentrar a mata se não for vacinado. Fernando Monte, ele que é médico infectologista, especialista também em epidemiologia e saúde pública, falando conosco para tirar as dúvidas sobre febre amarela após a primeira morte confirmada aqui no estado. Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço. Ótima tarde a todos. Obrigado, doutor Fernando. 2h59, intervalo, repórter CBN. A gente volta daqui a pouco. CBN, a rádio que toca notícia. Ford Pro é a divisão de veículos